Fala pessoal, beleza? Meu nome é Renato, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar falando aqui com vocês, dando continuidade aqui nesse projeto aqui simulando um projeto, um sistema para uma escola aqui. Então a gente vai falar hoje sobre autenticação e permissão aqui no Django, beleza? Como é que funciona aqui a autenticação? Autenticação basicamente é a gente identificar quem é o usuário que está querendo acessar o nosso sistema. E como é que a gente faz aqui a autenticação no Django? A gente vai fazer a autenticação através do login do usuário, onde a gente vai informar o login, o usuário e a senha. Se ele for um usuário autenticado, ele vai ter acesso ao nosso sistema, senão a gente não libera o acesso. Então eu vou colocar aqui o nome de usuário, coordenador, e vou colocar aqui também a senha dele. Então coloquei usuário e senha, liberei aqui para ele o acesso para ele foi liberado no sistema. Então estou logado como um coordenador aqui, onde eu tenho acesso ao sistema aqui do admin do Django. E as permissões? As permissões é o que eu permito esse usuário fazer no meu sistema, né? Então, dependendo do tipo de usuário que for, eu vou atribuir a ele permissões. Então, a gente pode ver essa questão de permissões aqui nesse campo aqui de autenticação e autorização, onde a gente tem aqui grupos e usuários. Então, vou clicar aqui, ó. E a gente tem aqui grupos e usuários, certo? Primeiro eu vou ver essa parte de usuários. Então, eu estou logado como um coordenador, e esse coordenador que eu criei, eu dei a ele a condição de super usuário. Então, um super usuário no Django aqui, ele pode fazer tudo no Django, ele tem permissões para fazer tudo. Então, ele pode visualizar todas as nossas tabelas aqui, pode criar aluno, remover aluno, criar atividade, remover atividade. Ele tem permissão para fazer tudo aqui, criar novos usuários, criar novos grupos. Então, vamos ver aqui como é que funciona. Então, eu vou verificar aqui ó, que eu tenho como usuário um coordenador, tenho esse usuário Aurélio e esse usuário Silvano, que são como professores aqui, e tenho 3 usuários aqui que são alunos. Vamos verificar aqui o Lucas. Então, eu consigo acessar o Lucas, consigo ver aqui o primeiro nome, o sobrenome, o e-mail dele, eu posso fazer alteração. E aqui tem a parte de permissões do Django. Essa parte de permissões aqui do Django é bem interessante. Onde a primeira aqui, ó, você pode ver que está marcada aqui essa caixinha, ativo. O que ele diz aqui? Ó, indica que o usuário será tratado como ativo. Ao invés de excluir contas de usuário, desmarque isso. Então, o Django já sugere para a gente que ao invés da gente excluir um usuário, a gente acessar esse usuário, vir aqui e desmarcar essa caixinha e deixar ele como inativo. Assim a gente não vai perder os dados do usuário. Então, a gente não precisa excluir um usuário, a gente pode simplesmente marcar ele como inativo. Essa caixinha, membro da equipe, indica que o usuário consegue acessar esse site de administração. Então, se eu desmarcar isso aqui e salvar dessa forma, colocando que esse usuário Lucas, esse aluno aqui não vai ser membro da equipe, ele não vai conseguir nem acessar esse sistema aqui, não vai conseguir nem acessar esse site de administração. Mas eu vou deixar marcado porque, como aluno, dá para a gente fazer algumas coisas aqui, né? Tá fazendo entrega de atividade, tá verificando quais atividades que tem. Então, é um sistema aqui do Django, né? Esse site aqui é bacana porque dá para fazer muita coisa já. Essa caixinha aqui, super usuário. Se eu marcar essa caixinha como super usuário, eu vou dar para esse usuário a condição de ser um super usuário aqui no sistema. Ele vai poder fazer tudo, ele vai ter todas as permissões aqui para ele poder fazer. Vai poder adicionar novos usuários, excluir novos usuários, alterar professor, excluir professor, vai poder fazer tudo. Só que eu não vou dar essa permissão para um aluno. Aqui, nesse campo de permissões, aqui nessa caixinha, nós temos 2 caixinhas, essa caixinha aqui da esquerda e essa da direita. Essa caixinha da esquerda são as permissões do usuário disponíveis. Então, aqui a gente tem todas as permissões disponíveis para a gente poder atribuir aos usuários do Django, certo? Dos usuários do nosso sistema. Então, aqui você vai ver que tem permissões que são referentes às classes que o Django, as models, né, que o Django já cria, que ele já vem criado com ele, né? Por exemplo, classes de... Cadê? Deixa eu ver a classe aqui para poder adicionar o usuário, modificar o usuário, deletar o usuário, classes de permissão, tudo isso aqui são classes do Django. Mas também o que vai aparecer aqui para a gente são as classes que a gente criou lá no arquivo de models. Então, as nossas tabelas lá do banco de dados, elas aparecem aqui para a gente, ó, a classe de aluno, de atividade, a model de coordenador. Então a gente pode escolher as permissões aqui referentes às nossas models e atribuir elas para o usuário que a gente quer
dar essa permissão. Então, o que a gente tem que fazer aqui, o que a gente pode fazer aqui? Você vai olhar aqui qual a permissão que tem aqui. Por exemplo, no caso do aluno, que eu vou dar permissões para ele, ele pode adicionar um aluno? Não. Ele pode modificar um aluno? Não. Pode deletar um aluno? Não. No máximo, ele vai visualizar um aluno. Então, eu seleciono aqui a permissão que eu quero atribuir a ele. Por exemplo, atividade. Ele não pode criar atividade, nem modificar, nem deletar, mas ele pode visualizar uma atividade que o professor passou para ele. Então, eu seleciono essa permissão e clico na setinha e vou atribuindo essas permissões para esse usuário aluno. A mesma coisa aqui, deixa eu ver, é coordenador. Ele também só vai poder visualizar o coordenador. Curso, ele só vai poder visualizar o curso. Disciplina, ele também só vai poder visualizar a disciplina. Então, você vai escolhendo as permissões que tem aqui e vai definindo qual permissão você vai dar para ele. Já nesse caso aqui de entrega de atividade, aqui sim, ele pode adicionar uma entrega de atividade, ele pode modificar uma entrega, ele pode deletar uma entrega ou visualizar uma entrega, porque isso aqui são atividades que ele vai ter que entregar para o professor. Então, ele pode criar, modificar, deletar ou visualizar. Então, vou escolher as 4 e vou passar para cá. Parte de matrícula, ele também só vai visualizar. Professor, ele vai visualizar. Turma, ele só vai poder visualizar. Pronto, encerrou aqui as nossas modos. Então, eu atribuo a ele essas permissões. Aqui as permissões que ele vai ter. Aí eu venho aqui e salvo. Agora, esse aluno ele tem essas permissões do que ele pode fazer no nosso sistema. Se eu encerrar a sessão aqui e fazer o login novamente como um aluno, fiz o login como um aluno, e ele agora só pode visualizar aluno, visualizar atividade, visualizar coordenador, visualizar curso. Entrega de atividade, ele já pode modificar as entregas ou adicionar uma nova entrega. Então, eu atribuí essas permissões para ele do que ele pode fazer no sistema. Então, eu vou encerrar a sessão aqui e vou logar novamente como um coordenador. Loguei novamente como um coordenador aqui no sistema e vamos voltar para cá. Então, a gente consegue atribuir permissões para cada usuário aqui. Só que se você for parar para pensar, dentro desse nosso sistema aqui, que é referente a uma escola, a gente pode identificar 3 grupos de usuários. Você vai ter um grupo aqui de alunos, vai ter um grupo aqui que vai ser referente a professor e um grupo que vai ser referente a coordenador. Então, se você for atribuir cada permissão, vamos supor que num sistema de uma escola você possa ter aí 100 alunos, 500 alunos, 1000 alunos. Imagine você atribuir cada permissão para ele dessa forma aqui, para cada aluno, individualmente. Vai demorar muito. Então, o Django ele cria um recurso aqui para a gente poder criar grupos. Então, eu criei aqui 3 grupos, alunos, professores e secretaria, aonde eu posso entrar aqui nesse grupo aqui, ó, eu já atribuí a eles aqui as permissões que esse grupo vai ter, que foi a mesma que eu coloquei lá para o aluno. Então, eu entro aqui, crio um grupo alunos e atribuo as permissões para esse grupo. Aí eu salvo. Aí quando eu criar um usuário aqui, que eu vim atribuir permissões para um usuário, eu posso vir aqui, ó, removo todas essas permissões aqui. E aqui eu já atribuí para ele, tá vendo? Eu venho aqui, escolho o grupo que ele vai fazer parte. Então, esse usuário faz parte do grupo de alunos. Passo ele para cá e salvo. Quando eu salvo, todas as permissões que eu atribuí ao grupo de alunos vão ser atribuídas a esse usuário que eu coloquei no grupo de alunos. A mesma coisa o Renato, que é um aluno, já atribuí a ele aqui que ele faz parte do grupo de alunos. Então, ele vai ter todas as permissões que o grupo de alunos tem. Se eu vir aqui agora no Silvano, que é um professor, eu criei um grupo professores e atribuí a ele e coloquei esse usuário Silvano. Ele faz parte do grupo de professores e atribuí a ele todas as permissões que esse grupo tem. Então, assim que a gente consegue atribuir permissões para cada usuário aqui dentro do Django. Se a gente vir aqui, deixa eu ver, o coordenador aqui, ele é um superusuário, então ele vai ter acesso a tudo aqui no sistema. Não deveria ter, né? Por exemplo, a questão de atividades aqui. Só quem poderia criar uma atividade ou alterar uma atividade seria cada professor, né? Cada professor vai criar sua atividade para aplicar para sua turma. O coordenador não precisa ter essa permissão para poder ver as atividades, para poder ver também as entregas de atividade, porque eu, como coordenador, se eu quiser vir aqui, ó, atividade do Renato,
Se eu quiser vir aqui modificar, ou se eu quiser excluir ela, eu posso excluir e assim eu posso prejudicar o aluno. Então, poderia também criar restrições aqui para limitar o que o coordenador pode ver, ou até mesmo o que o próprio aluno pode ver aqui no sistema. Se eu encerrar aqui, vou logar de novo como Lucas. Ó. Lucas. Loguei como Lucas, como um aluno. E se eu vir aqui em entrega de atividade, ó, eu posso ver a entrega que o Renato fez. Então eu posso vir aqui e alterar a entrega dele ou até mesmo excluir a entrega do Renato e prejudicar ele. Então eu também preciso definir algumas restrições em relação a isso. E como é que a gente faz isso aqui no Django? A gente pode vir aqui, ó. Eu vou lá para o Visual Studio Code. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que as entregas de atividades que vão aparecer apareçam somente referentes ao aluno que está logado ou ao usuário que está logado. As atividades que um professor criar, ao invés de aparecer todas as atividades de todos os professores, vamos supor, eu estou logado como professor Silvano. Aí quando eu acessar a parte de entregas de atividades, vai aparecer todas as atividades de todos os professores. Eu tenho que restringir isso, eu tenho que fazer com que apareça somente as atividades que eu, professor Silvano, criei. Não pode aparecer as atividades de outros professores, certo? Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Em relação à entrega de atividades. Eu estou aqui no admin.py, no arquivo. Eu vou procurar essa classe aqui, entrega de atividades, que é ela que a gente escreveu para poder aparecer as informações de entrega de atividades lá no admin do Django. E eu vou criar um método aqui dentro dela. O nome desse método vai ser getQuerySet. Esse método ele vai receber o self e o request e a requisição. Esse método aqui é um método que já existe. A gente vai estar sobrescrevendo, a gente vai estar personalizando esse método que já existe. É um método que ele existe aqui, que ele é da classe model admin. O que a gente vai fazer nele aqui? Primeiro, eu vou criar uma variável, querySet, vou chamar o super, aonde eu vou utilizar o super aqui para poder chamar o método getQuerySet. Para chamar o método getQuerySet da classe Py. Mexer na indentação aqui. Ó. Beleza, então o que eu estou fazendo aqui? Estou criando estou fazendo uma alteração nesse método getQuerySet, onde eu passo para ele o self e passo o request. E dentro dele, o que eu estou fazendo? Eu criei uma variável querySet, onde eu estou chamando aqui o método super e estou chamando o método getQuerySet original, o getQuerySet da classe Py, da classe model admin. O que esse método aqui faz? Esse método ele vai retornar para a gente todas as entregas de atividade de todos os alunos e ele vai armazenar aqui dentro dessa variável. Se eu vir aqui e fizer um print aqui, print querySet, vamos salvar. Eu vou ir lá no navegador e vou só atualizar a página. Deixa eu ver se deu certo. Olha aqui, ó. Esse print retornou isso aqui pra gente, ó. As entregas de atividade, ó. Então a gente tinha 3 entregas de atividade lá. 2 entregas que foram feitas pelo aluno Lucas e uma entrega que foi feita pelo aluno Renato. Então ele retornou essas 3 entregas. Se tivesse 100 entregas de atividade, ele ia retornar as 100 entregas de atividade. Então, ele está armazenando todas as entregas de atividade aqui. Aí, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer um filtro aqui, para que ele filtre essas entregas, exibindo as entregas somente do usuário que está logado. Então, primeiro eu vou fazer um if, onde eu vou verificar se o request.user.is superuser. Então, o que eu estou fazendo com esse bloco if aqui? Eu estou verificando se o usuário da requisição é um superusuário. Se retornar como verdade, se o retorno for true, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o return desse método aqui.
de todas as entregas de atividade. Então, se o usuário que tiver logado for um super usuário, retorna todas as entregas, assim como ele fez aqui, ó. Já que ele trouxe aqui as entregas, bem, ele vai retornar todas as entregas de atividade que tem lá no banco, se for um super usuário. Se não, ele vai retornar as entregas de atividade, que é o query set, que está armazenado aqui dentro, porém ele vai aplicar um filtro. Então, eu vou pedir para ele filtrar as entregas de atividade que tenha como aluno, usuário, igual ao usuário da requisição, ao request.user. Então, ele vai filtrar essas entregas de atividade e vai trazer só as entregas de atividade que é igual ao usuário que está logado. Então, vamos salvar. E vamos lá no admin. Eu vou atualizar. Estou logado como Lucas, ó. Logado como Lucas, ele trouxe simplesmente 2 atividades. Ele trouxe somente as atividades que o Lucas fez a entrega. Ele não trouxe todas as atividades como ele fez da outra vez, porque a gente aplicou esse filtro. Se eu encerrar essa sessão aqui, acessar novamente, e vou acessar agora como Renato. Acessei como Renato. Se eu vir aqui em entrega de atividade, só vai aparecer uma entrega, porque o Renato fez só uma entrega de atividade e foi para o professor Silvano. Então a gente está aplicando um filtro. Toda vez que a gente acessar essa parte de entrega de atividade, ele vai aplicar esse filtro, vai verificar se o usuário que está logado é o usuário que entregou a atividade e vai trazer só as atividades que esse usuário fez a entrega, certo? Porém, se eu encerrar isso aqui agora e acessar novamente, vou logar agora como um professor. Loguei como um professor e vou verificar as entregas. Ó. 0 entregas, ele não está vendo nenhuma. Por quê? O filtro está servindo para quê? Para verificar se o usuário que está logado é um super usuário, vai retornar todas as entregas. Se for um aluno, vai retornar as entregas referente àquele aluno, mas não está aplicado um filtro para verificar se é um professor. Então vamos aplicar esse filtro para poder verificar se é um professor que está logado. Então a gente simplesmente vai vir aqui, ó, colocar um OR e fazer um query set, ponto filter, onde a gente vai verificar se o professor usuário é igual ao request.user. Da mesma forma que a gente fez com o aluno. Se a gente voltar lá agora no admin, vou atualizar. Então, retornou agora somente as entregas de atividade, retornou as entregas de atividade de todos os alunos, mas eu estou logado como um professor. Então, ele vai retornar as entregas de atividade que são referentes a esse professor aqui, ó. Então, os alunos entregaram essas atividades para o professor Silvano. Então, toda vez que esse professor Silvano verificar as entregas de atividade, ele vai visualizar somente as entregas de atividades que foram feitas para ele. Se eu encerrar a sessão e logar como outro professor, que é o Aurélio, então, loguei como outro professor aqui, que é o Aurélio, eu verificar a entrega de atividade, 0 entregas. Nenhum aluno fez uma entrega para ele. Se eu verificar aqui agora a parte aqui de atividades, as atividades que ele criou, aparecem as atividades que ele, professor Aurélio, criou. Essas atividades que ele criou. Só que nenhuma dessas atividades foram entregues para ele. Aqui eu já apliquei nessa classe aqui de atividades, eu já apliquei esse mesmo método. Então, toda vez que ele acessar atividades, ele só vai visualizar as atividades que ele criou. Ele não vai verificar as atividades que o professor Silvano criou. E já está aplicado o mesmo método aqui em atividades. Vamos verificar aqui. Então, vamos verificar aqui o método agora em atividades. Aqui é a entrega de atividades. Eu coloquei esse método aqui para ele poder fazer esse filtro. Se a gente vir agora aqui em atividades... Aqui, ó, atividade. Eu tenho um método aqui que eu criei, ele poder também fazer esse filtro e exibir somente as atividades que cada professor criou. Vou tirar esse print daqui. Então, estou verificando aqui somente as atividades, filtrando somente as atividades que o professor logado criou, que o professor que está logado criou,
e ou filtrando as atividades que o aluno que está logado referente ao aluno que está logado. Vamos supor, tem atividade lá que vai ser para uma outra turma, um outro curso, só vai trazer as atividades referentes a esse aluno, a matrícula desse aluno que a gente está trazendo aqui, certo? Então, apliquei esse mesmo filtro aqui, esse mesmo método para aplicar esse filtro em atividades. Então, cada usuário só vai ver as atividades referentes a ele e as entregas de atividades referentes a ele. A mesma coisa em relação às disciplinas. Se a gente vir aqui de novo no site de administração, estou logado como Aurélio, vou verificar as disciplinas aqui, ó. Ele só traz 3 disciplinas, porque esse professor aqui, ele só dá aula dessas 3 disciplinas aqui, ó, programação orientada aos objetos, linguagem de programação e lógica de programação. Então ele só vai visualizar as disciplinas que ele dá aula. Se eu encerrar aqui, fizer o login, vou fazer o login como Silvano. Fiz o login aqui como professor Silvano, tá vendo? Vou clicar aqui em disciplinas, ó. Ele só dá aula em 2 disciplinas, linguagem de programação e desenvolvimento mobile, certo? Então, a gente aplica esse tipo de filtro para cada usuário ver somente os objetos que ele criou ou os objetos que estão referenciados a ele, beleza? Então, esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal. Deixa um comentário aí do que você achou do vídeo, do que você está achando dos vídeos. E por hoje é só, pessoal. Valeu, obrigado, hein? Até mais.